Bom, a gente vai falar aqui sobre um assunto bastante importante que, enfim, todos sentem aí realmente na pele. Metade da humanidade sobrevive hoje em condições muito mais precárias que há 200 anos. Um estudo do Banco Mundial apresenta a trajetória da distribuição de renda entre 1820 e 2020. A gente vai falar sobre esse tema com Milton Pomar, geógrafo e mestre em políticas públicas. Olá, Milton, bom dia. Prazer em receber. Olá, bom dia. Bom, Milton, em artigo recente, né, publicado no Sul 21, intitulado O Dia que o Morro Descer e Não For Carnaval, né, título esse que você empresta aí do samba do Paulo César Pinheiro, do Wilson das Neves, você destaca essa publicação, né, do Banco Mundial, e como você diz, eu abro aspas aqui, provavelmente a mais completa e atualizada no momento sobre essa publicação, né, sobre concentração de renda e riqueza no mundo, e respectivamente a desigualdade, exploração, pobreza, miséria, fome, devastação ambiental, conflitos armados e o caos permanente no qual a humanidade se encontra há tanto tempo. Bom, eu coloquei já um trecho aqui já do seu artigo para falar do que se trata, né? Você pode detalhar para a gente, Milton, a que ponto chega nessa concentração de renda, tendo como base aí esses 200 anos? Vamos destrinchar aqui teu texto. Pois é, eu acho que é importante a gente falar disso, porque é a primeira vez que veja, é o Banco Mundial que está fazendo isso. Não é uma universidade, um professor de esquerda, não. É a instituição que o sistema capitalista tem para manter as coisas, né, sempre, e de repente os caras fazem um estudo desse tamanho, porque é uma coisa, 200 anos, não é... Você imagina o tempo que foi, a quantidade de dados e tudo mais. E aí eles trazem essas informações. Engraçado que isso... Eu não vi lugar nenhum sair sobre essa publicação. E aí eu fui lendo a publicação, é uma publicação grande, tem África, Ásia, enfim. E aí você se dá conta do seguinte, pô, mas peraí, eram 14% de pobres em 1820, aliás, desculpa, os pobres tinham 14% da renda em 1820 e tem 7%. Bom, mas então eles têm hoje metade do que eles tinham naquela época. Quer dizer, metade da população mundial tem hoje menos da metade, né? Se você pegar o que o mundo enriqueceu nesse período. Aí você diz, bom, peraí, como é que a coisa caminhou nesses 200 anos? Aí eu fui vendo, né? Porque, lógico, isso tudo são gráficos, é um negócio trabalhoso. Mas, assim, é muito chocante a gente ver que quem detém a riqueza... Porque aí tem uma coisa que a gente tem que separar, Marilu, que é o seguinte... Uma coisa é a renda, outra é a riqueza. Quem é renda, a metade da renda, você pega aí os 10% dos ricos, eles ficam com metade da renda, mas eles ficam com quase 80% da riqueza. É um negócio de doido. Na hora que você vê um negócio desse, você diz, pô, peraí, mas então a gente está tudo numa grande enganação, né? A gente achando que vai poder melhorar, que vai poder... Não, sei. Não, quando você analisa 200 anos, você diz, não, meu irmão, não tem conversa. Os caras estão ali, sabe? Quando você vê, por exemplo, uma águia que pega um bichinho assim, que leva lá para o alto, é isso, ela está cravada na gente e não vai largar. Então, tem uma frase do Inferno de Dante que ele diz assim, cessa toda a esperança, né? Eu lendo esse estudo, eu falei, olha, estamos lascados, realmente. Não, realmente é bastante preocupante e a gente vai destacar um outro trecho aqui do teu artigo, que você diz o seguinte, né? Vamos lá. Nesses 200 anos, a parcela dos 10% nunca chegou de se apropriar de 50% da renda do mundo, tendo atingido 60% de 1900 a 1920 e no ano 2000, enquanto a classe média ficou a maior parte do tempo na faixa dos 35% a 40%. Então, quer dizer, a classe média também vem perdendo ao longo aí de centenas de anos, né, Milton? Pois é, aí eu não saberia dizer se ela vem perdendo ou se ela migra para cima.
Porque, veja bem, quem perde mesmo é a metade pobre. A classe média, ela flutua, mas pode ser que essa flutuação dela às vezes seja para baixo e às vezes seja para cima. A única certeza que eu tenho é que quem perde é o pobre. Pobre, muito pobre, né? Isso é muito evidente. Agora, a gente está falando de renda. Em termos de riqueza, é um negócio de doido, porque nós estamos falando metade da população fica com 0,4%, fica com 2%, e os caras ficam com 80%. Então, olha... Essa indignação você coloca aqui no teu texto, né? Você até coloca assim, e certamente não será de boa, entre aspas, né? Que as mega diferenças existentes serão reduzidas, né? Então, quer dizer, enfim, a gente já teve aí diversos conflitos, como você colocou aqui no seu texto, e a situação acabou não resultando nessa distribuição melhor, né, de renda, enfim, essa questão da riqueza toda que você está falando, não é isso, Milton? Pois é, eu estou terminando um livro que eu chamo de Interminável, que é justamente sobre isso. Então, por isso, inclusive, que eu peguei esse estudo para analisar, né? Veja, se você pegar de 1800 para cá, o mundo teve em guerra o tempo todo, foi o caos permanente o tempo todo. Guerra, guerra, guerra. E aí você diz, bom, mas essas guerras todas para quê? Na verdade, para isso, para os caras ficarem mais ricos. Porque se você pegar a África foi depenada nesse período, no século passado, a África foi depenada. E aí o que restou para a África? Restou as maiores favelas do mundo, restou uma população extremamente miserável. E aonde está essa riqueza? Está na Europa, está nos Estados Unidos, está no Canadá, entende? Então, assim, a gente teve no século passado, principalmente, mas no século XIX também, né, nos anos 1800, a gente teve uma transferência de riqueza de alguns países para outros, que é um negócio de doido. Então, quando os caras arrotam, não, porque a Europa é desenvolvida, claro que é desenvolvida, ela assaltou os países asiáticos, ela assaltou os países latino-americanos, ela assaltou os países africanos. Então, hoje é óbvio que a Europa é desenvolvida. Você pega os Estados Unidos, desde a Guerra da Independência, os Estados Unidos estão em guerra com o mundo. E para quê? Para ajudar alguém? Não, para roubar. E é isso que a gente precisa começar a falar com todas as letras. Os Estados Unidos roubaram o mundo inteiro desde que eles existem. Então, quando a gente fala isso, as pessoas, mas como que você está dizendo isso, roubou? Roubou! Pra você ter uma ideia, naquela história de Bretton Woods para cá, o que os Estados Unidos fizeram? Eles transformaram o dólar na moeda do mundo. Então, toda transação comercial e financeira, no mundo inteiro, os Estados Unidos ganhavam sem mexer uma palha. Então, houve uma transferência de riqueza do mundo inteiro nesse período todo para os Estados Unidos. Por isso que eles agora estão aí bufando por causa da China, por causa da Rússia. Claro, eles estão perdendo a possibilidade de continuar roubando o mundo inteiro, né? Agora, Milton, vamos lá, outro trecho aqui do teu artigo, né, que você inclusive já falou aqui, já destacou que pior que a desigualdade de renda no mundo é a desigualdade ainda maior da riqueza, só que vou dar esses dados aqui, complementando o que você falou, esses tais 10% da população mundial são donos de 76% do total, enquanto a metade da população fica com 2%. Aí você salienta, isso mesmo, 2%. Detalhe, há no mundo todo míseros 62 milhões de pessoas com riqueza superior a $1 milhão, e essa parcela ínfima, 0,7%, que você falou inclusive, dos 7,9 bilhões de habitantes, em 2022 possui 9 afortunados com $100 bilhões ou mais cada um. Esses dados realmente são chocantes, né, Milton? Queria que você falasse aí exatamente dessa constatação, inclusive, como você falou, do próprio Banco Mundial, né? Pois é, mas o que eu fiquei tão chocado quanto é o silêncio da grande mídia sobre isso. Porque, assim, os dados são muito impressionantes. Se você pegar no Brasil, os nossos bilionários, eles têm riqueza maior do que 100 milhões de pessoas. Nós temos meia dúzia de bilionários que são mais ricos do que 100 milhões de pessoas. Então, assim, eu acho que é importante, uma coisa que eu sempre tento
fazer nos artigos é traduzir os artigos, os números, para a gente. Porque senão fica falando 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão. Isso é uma coisa que as pessoas não... Você chegar para uma pessoa que sobrevive com R$ 300 e falar que alguém tem 150 bilhões de dólares, aquilo não diz nada para a pessoa. Imagina, ela está ali se matando para sobreviver com R$ 300. O que são 150 bilhões de dólares? É um negócio que não... É como você falar das galáxias, né? Porque anos-luz, não sei o quê. Então, assim, o absurdo no mundo é que tem os 10%, mas tem o 0,1% dos 10%, dentro desses 10%, tem o 0,1% dos bilionários. E aí eu quero dizer uma coisa que não está nesse artigo, mas que ano passado, de 2020 para 2021, aumentou a quantidade de bilionários no mundo. Em plena pandemia, em que houve uma grande quantidade de pessoas que ficaram mais pobres, eu inclusive. Também. Pois é. E aí você teve um aumento da quantidade de bilionários no Brasil e no mundo. Quer dizer, os ricos ficaram mais... Aquela expressão famosa, né, os ricos ficaram mais ricos, aconteceu em plena pandemia. E aqui no Brasil nós temos outro exemplo, que na crise econômica desgraçada que nós estamos já há vários anos, desde 2019 pelo menos, né? Os bancos aumentaram a taxa de lucro deles. Eles lucraram mais na crise. Quer dizer, é um negócio abutre, né? A coisa o sistema financeiro é predatório da economia. E ele hoje é a expressão de toda essa riqueza. Porque onde está esse dinheiro todo? Está no sistema financeiro. E aí você diz, mas por que o sistema financeiro lucra tanto? Porque ele tira o couro das pessoas. Você vê, o Brasil é um país que teve que criar ano passado a lei dos superendividados. Porque a gente tem que associar as coisas, tem que fazer os nexos. Enquanto a gente está falando de tanta gente ter tão pouco e de tão pouca gente ter muito, aí você tem que ver, mas peraí, por que o Brasil tem 70 milhões de pessoas endividadas e teve que, em julho do ano passado, criar a lei do superendividamento? Por causa disso, porque as pessoas estão empobrecidas e quem tem muita grana, tem muita grana, não é assim aquela coisa que a gente via dos filmes do cara rico, gordão, ricão, não. Hoje os ricos se cuidam, inclusive, né? Agora, Milton, vamos lá, mais um trecho aqui do teu artigo. Como nada não é tão ruim que não possa piorar. No Brasil, o 1% da população adulta recebe 26,6% da renda e tem inacreditáveis 48,9% da riqueza nacional. Essa aí é a proporção aqui no Brasil. A classe média brasileira, 40% da população adulta, é detentora de 20,6% da riqueza e recebe 31,4% da renda. Traduzindo essas estatísticas em gente, você coloca exatamente isso, são mais de 50 milhões de pessoas, mais que uma Espanha inteira, pobres e muito pobres. Metade delas ocupa 5 milhões de domicílios em 13 mil aglomerados subnormais. Eu queria que você falasse, você que é geógrafo, né, enfim, dessas condições, né, subhumanas de vida, né, de moradia também dessas populações, né? Então, eu acho que é importante quando a gente fala disso, porque assim, o que o IBGE fez? Ele criou essa expressão pomposa, aglomerados subnormais, para falar da miséria, das condições de vida das pessoas, de moradia das pessoas. Então, o que são os aglomerados subnormais? São as favelas. É importante saber que esses 13 mil, há 20 anos eram 6 mil. Eram 6 mil, dobrou a quantidade de favelas no Brasil, de núcleos favelados no Brasil. Quer dizer, no período em que o Brasil melhorou a situação geral, dobrou a quantidade de gente nessas condições. Aí é importante a gente pensar nas cidades. São Paulo é onde tem a maior quantidade da população vivendo em aglomerados subnormais, mas percentualmente, São Paulo é em quantidade, né, números absolutos, mas percentualmente é Belém, Manaus, Fortaleza, né? E aí quando você vai numa cidade como Manaus, é muito chocante você saber que mais da metade da população de Manaus, quer dizer, Manaus tem 2 milhões e poucos de habitantes, mais da metade vive em aglomerados subnormais. E Belém é quase isso, é 50 e alguma coisa %.
Aí você diz, mas como assim? Metade da população vive em favela? É, metade da população vive em favela. Então é um negócio de doido, porque a gente acaba se acostumando com essas coisas. Favela não é para existir favela. Então a gente fica com o negócio de endeusar a favela, que tem que melhorar a favela, urbanizar a favela. Eu me lembro, em 1982, 83, em Diadema, foi feito um trabalho, aí em São Paulo, foi feito um trabalho de urbanização da favela. Ganhou até prêmio no Habitat, né? Lá um evento internacional, essa urbanização da favela em Diadema. Eu hoje digo com toda franqueza, nós temos que acabar com as favelas, não tem que existir favela. Favela é um atestado da miséria humana. Enquanto a gente ficar aí achando que, não, porque a favela... Não, as pessoas têm que ter condições boas de moradia. Na hora que você fala de favela, não é só essa questão de associar banditismo e tal. Não, favela, as pessoas vivem amontoadas. A questão de saneamento, a questão de... Você imagina a pandemia em favela, que é um monte de gente, quer dizer, a densidade numa favela. Você pega em São Paulo, eles dizem que a densidade média é 7 habitantes por... 7 mil habitantes por quilômetro quadrado. Aí na hora que você vai para bairros do sul de São Paulo, é 26 mil, 25 mil. Quer dizer, vive amontoado. E aí não tem gripe, não tem coisa que não espalhe, né? Exato, claro, Milton. Agora a gente já está chegando quase no final aqui da nossa entrevista. Vamos para as causas principais, né? Que a gente, né, para ter esse resultado todo terrível, né? Dessa concentração, enfim, de renda, má distribuição dessa riqueza. Quais são as causas principais que você aponta, Milton? Bom, primeiro, você tem uma situação em que as pessoas ganham pouco. Quer dizer, no Brasil a situação melhorou quando o salário mínimo teve reajuste real, né? Quer dizer, não ficou só no reajuste, aliás, não foi só reajuste, teve aumento real. Então, aquela política de valorização do salário mínimo, que durou vários anos, né? Havia um aumento real. Agora o salário mínimo não acompanha nem a inflação. Ele não só não tem aumento real, como não é reajustado nem para acompanhar a inflação. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é emprego, né? As pessoas precisam ter trabalho, não dá de você ter uma população com tanta gente desempregada na informalidade e tudo mais, porque não tem renda, né? Então, a questão do trabalho, quando a gente atinge a situação de pleno emprego, como o Brasil teve em 2013, 2014, ali 2012 a 2014, nós tivemos uma situação de pleno emprego. O pleno emprego é o que o trabalhador e o que a pessoa pobre tem que brigar. Tem que ter pleno emprego. Por quê? Porque aí você tem um salário melhor, aí você tem condição de trabalho melhor. Eu me lembro naquela época, você deve lembrar também, que era comum uma família de 4 adultos, os 4 estarem trabalhando. Hoje é comum uma família de 4 adultos pobres, os 4 estarem desempregados, estarem fazendo bico, se virando. Essa é a questão. Se você tem as pessoas trabalhando, elas passam a ter uma condição de vida um pouquinho melhor. Elas conseguem comprar algumas coisas, conseguem se alimentar melhor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é imposto de renda. Nós não podemos ter um país em que quem paga imposto é o pobre, que paga no consumo. O rico mesmo no Brasil, ele ri da gente. Essa história, aquela piada de dizer rico ri à toa, é verdade. Ele tem mais é que rir à toa, porque ele não paga ITR, o latifundiário não paga ITR, o rico não paga imposto de renda. O empresário rico, ele abate do imposto de renda tudo para a empresa. Então é uma festa. Quando você vai analisar o imposto de renda no Brasil, aparece só quem é assalariado. Porque quem é empresário, os grandes empresários, essa turma do dinheiro, eles têm tanto mecanismo para escapar de pagar imposto de renda, que é uma festa. E eles ainda têm a cara de pau de dizer que eles pagam muito de imposto de renda. Então, essas duas questões, eu não vou me alongar, porque você disse que nós já está acabando, essas duas questões, a questão do acesso ao trabalho e a questão do imposto de renda, porque se quem tem muita renda e quem tem muita riqueza não paga nenhum imposto sobre isso, nós nunca vamos conseguir mudar essa situação, né? Então, essas duas questões são fundamentais. Perfeito, Milton. Agora a gente vai encerrar essa nossa conversa
inspirada no título que você deu ao seu artigo, né? O Dia que o Morro Descer e Não For Carnaval. A gente vai colocar aqui um trecho do encontro histórico do Wilson das Neves com o Emicida, um show que eles fizeram aqui no Sesc Vila Mariana. Depois que eu fiz o artigo, me disseram desse show, eu assisti o show, mas eu não tinha assistido, não. Eu fiz o artigo de lembrança, porque eu me lembrava desse título. E aí eu fui pesquisar do Wilson das Neves, descobri que o Paulo César Pinheiro também tinha participado, mas eu vi o show do Emicida depois. Né? Pois é, você viu, eu vi. Agora, quem não viu vai poder ver agora, Milton. Um trecho, pelo menos, a gente vai colocar para a gente encerrar aqui a nossa conversa, porque é isso, né? A nossa cultura brasileira nos inspira, né, Milton? É importante, tem uma riqueza enorme, né, cultural aqui no Brasil que a gente precisa valorizar. E essa música aqui, você quis dizer muito com ela, tenho certeza, e fico para uma próxima conversa agora, viu, Milton? Um beijo para você e muitíssimo obrigada. E é um prazer sempre recebê-lo, viu? Igualmente, um grande abraço. Beijo, até mais. Vamos ficar aqui com Wilson das Neves e Emicida, o dia em que o morro descer e não for carnaval. Vamos lá. Emicida! Wilson das Neves. Um dia em que o morro descer e não for carnaval, pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. É a guerra civil. O dia que o morro descer e não for carnaval, não vai me dar tempo de ter o ensaio geral. A ala da escola será uma quadrilha, a evolução já vai ser de guerrilha e alegoria um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, o dia em que o couro Comer na avenida, não vou descer e não for carnaval. vai. O dia em que o morro descer e não for... Eu errei, né? Você não erra, a gente erra junto. Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada, rajada de fogos pra quem nunca viu. Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. É a guerra civil. Diz No dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha, a evolução já vai ser de guerrilha e a alegoria um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, o dia em que o couro comer na avenida, se o morro descer e não for carnaval. uma segunda, o povo vira de corte, sua lagada em favela, mostrando a miséria sob a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado, ninguém gostaria, pois desfile assim não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compre essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Diz aí. Pois é melhor o poder devolver esse povo alegria, senão todo mundo vai sambar no dia em que o morro descer e não for Carnaval. Boa sorte! Wilson das Neves. Emicida! Uma salva de palmas, Wilson das Neves, essa banda maravilhosa. E uma pra Muito ele. obrigado a todos e a todas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.